Coisa maravilhosa. Você pode sentar, igreja. Muito obrigado, pessoal. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Amém. Estou vendo alguns rostinhos novos aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou descer um pouco aqui. Você me deixa livre nessa noite? Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nesses últimos dias eu estou com grande expectativa naquilo que Deus tem para fazer em nosso meio como igreja. Eu falo assim, como algo local. Amém? Amém. Dentro, porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual que, querendo ou não, nós somos beneficiados. Amém? Aquilo que molha, né, a nossa supervisão e o ministério que nós fazemos parte, o Verbo da Vida, também nos molha como igreja. E eu estou com grande expectativa, irmãos, nesses últimos dias, no que diz respeito às coisas incomuns. E hoje, irmãos, nós iremos falar sobre fé. Amém? Então, cria expectativa, puxa do Espírito aquilo que Deus tem para trazer como verdade aos nossos corações, porque eu tenho plena certeza que você não vai sair daqui dessa noite com as mãos vazias. Amém. Amém? Nós sabemos, irmãos, que no momento de nós estarmos adorando ao Senhor, somos nós para com Ele. É a nossa parte. Mas agora é o momento dele para com você. Amém. Aleluia. De trazer para você, por intermédio do carteiro, amém, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, amém? Amém. Para que você possa sair daqui satisfeito. Amém. Amém? Então nós iremos falar um pouco sobre fé nessa noite. Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse aqui para mim, por favor, Hebreus capítulo 11, verso 6. A palavra nos diz, irmãos, que aonde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, amém? Amém. Então eu posso estar livre nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Hebreus 11, capítulo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Deixa essa passagem aqui para mim, por favor. Essa, irmãos, é uma das áreas que Satanás, desde o momento da sua queda, ele sempre tentou obscurecer o entendimento do povo de Deus para que nós não venhamos a desfrutar dos benefícios da fé que existe para as nossas vidas. Porque, irmão, Satanás, ele sabe muito bem que a fé, além de agradar a Deus, ela também nos aproxima dele e nos presenteia. Amém. Isso deixa, irmãos, o diabo atormentado acerca dessas verdades. Porque ele sabe, irmãos, que quando nós andamos em fé e agimos em fé diante do mundo espiritual, aleluia, além de agradarmos o nosso Pai, nós desenvolvemos um melhor relacionamento com Ele e ainda, meu Deus, somos presenteados. Amém. Amém. Por isso que o propósito de Satanás, irmãos, desde o princípio da sua queda, é exatamente fazer com que o povo de Deus se torne alheio, desapercebido acerca dessa verdade. Para que nós não venhamos a agradar, se aproximar e ser presenteado pelo Pai. Mas essa, irmãos, diga assim, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E uma das coisas que a palavra nos mostra sobre essa fé que agrada a Deus, que se encontra em 1 João, no capítulo 5, verso 14, eu gostaria que o pessoal colocasse lá, é que é uma fé que vence o mundo. Amém. Diga assim, a minha fé vence o mundo. Vence o mundo. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, a sua fé vence o mundo. Não se esqueça. Não, tem que dizer, não se esqueça. Aleluia. Verso 4, 1 João 5, 4. Isso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Olhando, irmãos, para essa passagem, fica muito claro que quando o cristão ele não anda em fé mediante esse mundo, esse contexto secular, infelizmente ele está se posicionando de uma forma que pode dar a possibilidade de Satanás conduzi-lo para a sua área de incredulidade. E a palavra nos mostra, irmãos, que incredulidade é pecado. Uma das coisas que o apóstolo Paulo ele diz para a igreja de Roma, em Romanos capítulo 14, no verso 23, na parte B dessa passagem, ele diz o seguinte, olha, tudo que não provém de fé é pecado. Então, irmãos, incredulidade também está relacionada a esse tudo. Amém? Amém.
Então, quando nós, irmãos, não nos posicionamos em fé e agirmos à altura daquilo que Deus nos chamou para correspondermos a Ele, em nos posicionarmos, em crermos com o nosso coração e confessarmos com a boca, à luz das Escrituras, acerca daquilo que nós cremos, nós podemos, irmãos, estar sendo conduzido pelas influências e informações de Satanás, do mundo espiritual, a estarmos em uma posição de incredulidade. E essa, irmãos, não é a vontade de Deus. Amém. A vontade de Deus para nossas vidas, irmãos, nesses últimos dias, é andarmos em fé. Amém. Desde a velha aliança até hoje. Está escrito. A palavra nos diz que o justo viverá pela fé. Amém. O justo vive pela sua fé. E o justo vive por fé. Por quê, irmãos? Porque é isso que agrada a Deus. Amém. Amém? É exatamente a fé que agrada a Deus. Uma fé que opera pelo amor. E nós não podemos esquecer acerca dessa verdade. Amém. Então, irmãos, desde o princípio da queda, Satanás, ele sempre tem tentado obscurecer o entendimento do povo de Deus para que nós não venhamos a nos posicionar na fé. Porque ele sabe, irmãos, que quando o cristão ele se posiciona na fé, meu irmão. Isso. Aleluia. Porque, irmãos, a fé que existe dentro de cada um de nós, ela tem uma capacidade sobrenatural de manifestar um poder que pode intervir no sistema maligno. Amém. Dentro da esfera de atuação de Satanás. Então, quando eu me posiciono em fé, eu estou demonstrando no mundo espiritual que eu compreendo que essa é a posição que meu Pai quer que eu ande. Então, na fé, irmãos, eu toco no sistema maligno a tal ponto de fazer o quê? Onde tem morte, manifesta-se vida. Amém. Aonde tem doença, manifesta-se o quê? Cura. Aonde tem falta, manifesta-se o quê? Tudo isso, irmãos, está relacionado à fé. Amém. Por isso que Deus nos chama para essa realidade. E uma das coisas que é interessante, que a palavra nos mostra, em Hebreus capítulo 11, coloca aqui para mim, verso 1. É uma passagem bastante conhecida por nós, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler comigo aqui? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Observe nessa parte B, irmãos, que fala sobre uma convicção acerca de fatos que não se veem. Não é isso? Eu te pergunto, a palavra nos diz, irmãos, que há 2000 anos atrás, alguém, por nome chamado Jesus, morreu por mim e por você. Amém. Eu te pergunto, você estava lá? Você estava lá, irmão? Não. Eu também não estava. Mas o que é que nos traz essa certeza e essa convicção em nossos corações? Diga assim, a fé. A fé. A palavra nos diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer palavra? Não, a palavra de Deus. Amém. E nessa passagem a palavra diz que a fé é a certeza e não a dúvida de coisas que se esperam. Amém. Sabe, irmãos, existe algo em nossos corações que foi implantado por Deus desde o princípio. No livro de Eclesiastes, a palavra diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Amém. Seu coração e o meu coração, irmãos, sempre espera por algo futuro. Amém. No que diz respeito a coisas que ainda nós não conhecemos. O maior medo, irmãos, do ser humano não é o que diz respeito apenas à morte. É por ele não entender o que lhe espera depois dela. Por quê, irmãos? Porque desde o princípio o homem foi criado por Deus para ser eterno. Amém. Seja vivendo com Ele ou existindo no inferno. Porque a vida só está em Cristo Jesus. E a fonte da vida é o próprio Deus. Então o homem, irmãos, longe dessa verdade, ele nunca terá a capacidade de se aproximar de Deus. Porque, diga assim, o Evangelho não se compreende apenas pelo raciocínio. Mas principalmente pelo coração. Por isso que a palavra diz, irmãos, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para destruir as sábias. Amém. Escolheu aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que se acham alguma coisa. Que Deus é esse?
E ainda o apóstolo Paulo diz, né, que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Por quê, irmãos? Porque entender Deus a nossa mente não funciona tanto. Amém. Você entende Deus pelo coração, irmãos. Amém. Pelo teu espírito. Aleluia. É daqui que saem as revelações divinas. Amém. Não é daqui. É do coração, é de dentro. Pelo próprio Espírito de Deus. Amém. E a palavra nos mostra, irmãos, que fé nasce primeiro onde? No coração. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, como é que nós fazemos para que essa fé ela possa se desenvolver em nós? Meditando nas palavras, estudando as Escrituras. Então, a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus e fé nasce no meu coração, para que ela possa se desenvolver, é necessário um tempo, se eu posso dizer assim, de se afadigar. Amém. De meditar nas Escrituras, de esmiuçar aquilo que nós ouvimos. Para quê, irmãos? Para que a fé que existe em nosso coração, ela possa se desenvolver e se manifestar falando. Amém. A palavra nos mostra, irmãos, que fé não funciona da boca para fora. É necessário ter um fundamento dentro. Amém. Por isso que nós recebemos uma medida de fé. E o que eu acho interessante, irmãos, acerca dessa medida de fé que o apóstolo Paulo fala, que cada um de nós recebemos da parte de Deus, é que antes ele diz algo muito interessante e bem detalhado que é importante nós como igreja entendermos. Coloca aqui para mim Romanos capítulo 12, verso 3. Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deixa esse versículo aqui, por favor. Observe, irmãos, que Paulo, ele diz que cada um de nós não devemos pensar além do que convém. Devemos ser equilibrados, moderados. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Por isso que a palavra diz que a fé que eu tenho que ter para mim mesmo. E a fé que você tem, tenha para você mesmo. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso nível de fé não é o mesmo nível daquele que está ao nosso lado. E muitas vezes a gente pode forçar essa pessoa, porque nós estamos em um posicionamento, em um certo nível em fé, a confessar coisas que ela mesma nem está acreditando. Por isso que nós devemos ser moderados. Uma vez, eu não vou dizer o nome da figura, né? Uma vez, aconteceu uma discussão entre alguns irmãos, e um dizendo para o outro, age em fé, rapaz! Tem que agir em fé! Aí o camarada tranquilizou-se e disse, olha, veja só, se a sua fé para essa situação resolve, então pegue a minha fé, junte com a sua e resolva, porque a minha só vai até aqui. Então nós devemos ser moderados, irmãos. Tem coisas que aquilo que nós compreendemos, tem coisas que nós compreendemos que outras pessoas ainda não estão compreendendo. Amém. No que diz respeito a crer naquele exato momento. Não é crer, né? E falar da boca para fora, como uma balela. É crer com convicção. É crer realmente com o coração e quando falar, o poder gerar no mundo espiritual. Amém. Para que coisas, irmãos, possam se movimentar e coisas também possam ser paralisadas. Amém. Por isso, irmãos, que uma das coisas que as Escrituras nos mostra é que a fé do tipo de Deus, ela não se move, irmãos, por causa da altura da nossa voz. Aleluia. Não é por tanto aquilo que eu tanto tenho gritado, que eu sou um homem de muita fé. Isso. Não, irmãos. Amém. Jesus diz, se credes, dirás a esse monte, lança-te. Ele não fala sobre grito não, ele diz, se você crê. Amém. É diferente. Qual é o monte que se encontra na tua vida? Qual é o monte que eu tenho dado de frente com ele? Jesus manda apenas eu crer. E declarar sobre ele. O monte saia. Aleluia. Mas precisa dentro de mim, irmãos, ter convicção. Isso. E não espetáculo. Amém.
Porque esse é o tipo de fé. A fé que agrada a Deus. A palavra nos mostra, irmãos, em Gênesis, no livro da criação, que mediante todo aquele cenário obscuro e o Espírito de Deus pairando sobre as águas, a palavra diz que Deus disse, Deus ele não fez carnaval, ele não fez nenhum pontinho, ele só fez, haja luz, e houve luz. Por quê, irmãos? Porque Deus ele tinha certeza que aquilo que ele queria iria se manifestar. Amém. Isso é fé. Imagina, irmãos, Deus dizendo, haja luz! Não, irmãos, não foi assim. Ele ia gritar para ele mesmo, era? Não é, irmãos? Muitas vezes as pessoas estão associando a fé e a autoridade ao grito. E não tem nada a ver, irmãos. Amém. A questão é apenas crer, ter convicção e lançar a palavra no mundo espiritual. Amém. Então, quando eu creio com o meu coração e lá dentro existe uma convicção, aleluia, quando eu abro a minha boca, irmãos, Amém. as coisas começam a se mover ao meu favor. Aleluia. O que é necessário ser paralisado vai se paralisar. Se existir algum familiar, irmãos, com alguma dificuldade, com algum empecilho envolvido em alguma coisa, as coisas vão trabalhar para que eles livrem-se dessa situação. Amém. Aleluia. Por quê, irmãos? Por causa da fé. Da mesma forma, irmãos, é na minha vida. Se existe alguma dificuldade, algum empecilho, eu identifico, primeiramente porque a palavra me mostra que se eu estiver em pecado, essa minha fé não funciona. Tenho que me reconciliar com as pessoas que eu estou com algum atrito. Isso. Amém. Antes de eu ofertar, a palavra me fala sobre isso. Para que eu possa ter autoridade, irmão, no mundo espiritual. Isso. 2 camaradas, irmãos, foram expulsar o demônio. E eles disseram, rapaz, apanharam, saíram nu no meio da rua. E ainda o diabo disse na cara deles, ei, eu conheço Jesus e Paulo. Quem são vocês? Diga assim para a pessoa do seu lado, irmão. O mundo espiritual nos conhece muito bem. Aleluia. Coloca aqui de novo, por favor. Romanos capítulo 12, 3. Olha só o que a palavra diz. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uma das coisas que Jesus ele diz no Evangelho aos seus discípulos sobre uma tal medida da fé, ele diz, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, olha como é interessante. O propósito de Jesus, irmãos, não era focar os olhos dos discípulos para o tamanho do grão. O propósito de Jesus trazer essa instrução para os seus discípulos era exatamente para despertar eles, levando a entender que dentro dessa semente existe um grande poder. Amém. Mesmo sendo algo pequeno, mas quando germina, irmãos, eita lá, quando o negócio acontece, e Jesus diz, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, mova-se. Aí ele vai mover-se. Não é a proporção do tamanho, irmãos. Amém. É quando nós compreendemos o que existe dentro dessa semente. O que existe por trás daquilo que nós declaramos. Por isso que a fé não é algo que nós soltamos de boca para fora. É palavras que saem com convicção. É palavras que saem com certeza. Por isso que a palavra nos mostra que antes de nós recebermos algo da parte de Deus acerca daquilo que nós declaramos e que estamos esperando, nós temos que nos alegrar. Amém. Por quê? Porque eu tenho que crer que já recebi. Isso. Fé é agora, meu irmão. Amém. Aleluia. Eu estou esperando tanta coisa no Senhor. Eu vou me divertir quando chegar? Não, eu vou desfrutar, na verdade. Isso. Eu agora me alegro. É. Eu já me vejo andando num carro novo. Amém. Todo mundo se alegrou, foi pelo carro, né?
Aleluia, glória a Deus. Mas um dos principais, irmãos, motivos da fé não é apenas nós sermos beneficiados com coisas materiais. Amém. Aleluia. O propósito da fé, irmãos, primeiramente é forjar o nosso caráter. Como pessoas. Amém. Aleluia. Sabe, é bom ter roupa nova, é bom ter carro bom, é bom ter casa de luxo, é bom ter muito dinheiro no banco. Mas se essa palavra que nós ouvimos, irmãos, não estiver mudando o nosso caráter, a nossa personalidade como pessoa, carro novo não vai me mudar, roupa nova não vai me mudar, viagem não vai me mudar, presente não vai me mudar, restaurante de luxo não vai me mudar, tem mais o que? Sapato não vai me mudar. Ei! Aleluia. Jesus, irmãos, vê isso como trapo de imundícia. Vai ser tudo queimado pelo fogo. Isso. Agora, uma das coisas que Jesus ele fala no livro de Lucas, explicando aos discípulos sobre um devido juiz, que uma viúva todos os dias na porta dele, resolve a minha causa, resolve a minha causa. Vai pra lá, mulher, resolve a minha causa. Insistiu. Uma das coisas dentro desse diálogo que Jesus estava falando com seus discípulos, sobre uma viúva que era insistente, ele fez: olha, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Aleluia. Amém. Ele não disse achará amor, achará perseverança, achará longanimidade, benignidade. Ele perguntou aos seus discípulos: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura, achará em seu povo fé? Rapaz. Aleluia. Diga assim: Fé é a convicção é a convicção de fatos de fatos que se esperam. que se esperam. Amém. Você espera ser arrebatado? Amém. Você espera ser arrebatado? Amém. Quem vai garantir isso, irmãos, é a fé. Você espera se encontrar com Ele nos ares? E você espera se encontrar com Ele nos ares, igreja? Amém. Quem vai garantir isso é a fé. Aleluia. Eita glória. Deixa eu abrir aqui uma passagem. Você está aprendendo? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. João capítulo 5. Não, João capítulo 5 não. Errei. Lucas capítulo 5. Verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1. Fica aqui comigo. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Tem pouco tempo para mim ali. Menino. Diz assim: aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Próximo. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Próximo. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Próximo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Próximo. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Próximo. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Próximo. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram
ambos os barcos, a ponto de quase irem afundar. Dentro, irmãos, de todo esse cenário, antes de tudo isso acontecer, depois você dá uma olhadinha lá, Jesus tinha ido na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava com muita febre. E a palavra diz que a febre a deixou. Jesus impôs as mãos sobre ela. E isso Pedro só observando. E na continuidade, irmãos, dessa passagem, a palavra diz que ao cair da tarde, eu acho que, a notícia correu. Começaram a trazer para Jesus todo tipo de enfermidade. E a palavra diz que ele curava a todos. E trouxeram também muitos endemoniados. E a palavra diz também que ele expulsava todos os demônios, a tal ponto deles saírem gritando e dizendo e confirmando que Jesus era o Cristo. E Jesus, cale a boca. E chegou um momento, irmãos, que no outro dia, a palavra nos mostra que a multidão que tinha visto todo esse acontecimento foram atrás de Jesus, dizendo, você não vai sair daqui mais da cidade não. Fique com a gente. E começaram a pressionar o mestre. O mestre já visualizou 2 barcos. Ih, rapaz, vou dar ele por aqui, ó. Entrou no barco, e o barco era de quem? De Pedro. E disse, olha Pedro, me afasta um pouco da praia, aqui no lado. E Pedro puxou o barquinho, e a palavra diz que ele começou a pregar e ensinar à multidão. Depois daquelas instruções, eu acredito que Jesus estava falando sobre fé, ele disse, agora vai, entra lá no meio do mar, e lança as tuas redes. Aí Pedro, mas Senhor, nós já passamos a noite todinha, trabalhando no pesado, não conseguimos nada. Mas sobre a tua palavra. Amém. Sobre a tua palavra, vou lançar as redes. Amém. E a palavra diz que quando Pedro lançou as redes, meu irmão, eita, pense numa recompensa da fé. Amém. Primeiro Pedro empresta o barco ao Senhor. E qual é a recompensa de Jesus? Lança agora a rede. Amém. Que coisa linda, irmãos. E a palavra diz que quando Pedro lança a rede, ele não suportou a tal ponto de dizer, olha, chama o pessoal aí, que a rede vai rasgar. E a gente tem que distribuir isso aqui. Amém. E a bênção não é só nossa também. Amém. O que é que a fé não faz, né, irmãos? Amém. Aleluia. Eita glória. Uma das coisas que a palavra nos mostra acerca da nossa generosidade com as pessoas. Observe que Pedro emprestou o barco dele, foi ao Senhor, não foi? Amém. E uma das coisas que a palavra nos mostra, saindo do contexto de fé, é que quando nós damos ao pobre, nós prestamos a quem? A Deus. É interessante, né? Quem tem emprestado nesses últimos dias, não levanta a mão não. A Deus. Rapaz, pense nisso, amém? Então observe, irmãos, que dentro daquilo que Pedro, juntamente com os seus amigos, tinham adquirido por causa de um posicionamento em fé, de sobre a palavra que eles receberam, eles se posicionarem e lançarem as redes em alto mar, a palavra diz que o benefício não foi só para eles. Outras pessoas tiveram que se aproximar, porque a bênção era tão grande, senão rasgava a rede dele. E mesmo assim a palavra nos diz que além de abastecer o barco dele, abasteceu os demais a tal ponto que quase que afunda. Meu Deus do céu. Diga assim, a minha fé, sobre a palavra de Deus, Sobre a palavra de Deus. me levará a conquistar coisas, não apenas para o meu próprio benefício, mas para os demais. Mas para os demais. Aleluia. Amém. Que estão à minha direita, que estão à minha direita, que estão à minha esquerda, que são superiores a mim e que estão abaixo de mim. Então todo mundo está envolvido. Está envolvido. Eita Deus. E é isso que Deus gosta que aconteça com as nossas vidas. Por isso que às vezes Ele nos mostra, irmãos, que fé é o que agrada a Ele. Porque além
de nos posicionarmos e agradarmos aquilo que Ele deseja encontrar em nós, no que diz respeito a tudo aquilo que se levanta no contexto secular, para querer nos abafar, no que diz respeito como igreja. Quando nós nos posicionamos, irmãos, existe uma recompensa. Amém. A palavra nos mostra em Hebreus capítulo 11, verso 2, ela nos diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Rapaz, bom testemunho sendo o pescoço arrancado? Porque se você ler o contexto aqui, bom testemunho sendo jogado em cova de leão. Bom testemunho sendo enterrado de cabeça para baixo. Bom testemunho ser perseguido. Independente, irmãos, do que aconteça. Amém. A palavra nos mostra que o bom testemunho, irmãos, não foi acerca do que aconteceu com eles. Isso. Foi acerca do posicionamento que eles se encontravam. Amém. Amém? É diferente. Tem gente que não tem dinheiro, às vezes o dinheiro não chega, quer se desviar. Imagina, irmãos. E a palavra nos mostra que por causa da fé, por causa de um posicionamento, mediante as circunstâncias, de autoridades se levantarem contra esses homens do passado, a palavra nos mostra que a fé que eles tiveram, diante de todas essas coisas que aconteceram em suas vidas, eles tiveram um bom testemunho. E o bom testemunho, irmãos, nos traz o exemplo que nós hoje, não sendo uma igreja perseguida, devemos nos posicionar na fé. Amém? Amém? Tá pesado, irmão? Não. Eu estou vendo vocês meio assim. Tá com sono não, né? Não. Estou vendo assim para mim. Aleluia. Então observe, irmãos, que pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Amém. E hoje, irmãos, nós... Você sabia, irmãos, que o livro de Atos, acerca de tudo que está escrito nele, não acabou? Amém. Você é a continuidade, eu sou a continuidade. Isso. E de acordo com essa continuidade, existe um histórico que nós devemos deixar, um legado na vida das pessoas. Amém. Que se chama bom testemunho. Aleluia. Amém. E a fé, irmãos, a palavra nos mostra que é um dos primeiros ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, da igreja primitiva. Aleluia. Coloca para mim aqui Hebreus capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Para aqui. A fé em Deus, irmãos, é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Jesus para os seus seguidores. Por isso que, desde o princípio, nós observamos e temos vários relatos nas Escrituras e historicamente que ele foi um homem de fé. Ele ensinou os seus discípulos a andarem em fé. Em tudo que Jesus fazia, existia fé. Ele cheirava fé. Ele se movia por fé. Quando os discípulos chegaram para Jesus e ele perguntou, olha, tem quantas pessoas aí? Tem tantas. Ele disse, olha, vamos ficar aqui, mas o pessoal, não tem nem o que dar para o pessoal para comer. E aí, meu irmão? Mais de 5.000 pessoas, um camarada pegar 5 pães e 2 peixinhos, levantar diante dos discípulos e dizer, Pai, graças eu te dou. Ele estava ensinando, meu irmão, os seus sucessores acerca de andar em fé. Amém. E é isso que as pessoas devem enxergar em nós lá fora. Porque nós somos sucessores de um legado que Cristo deixou sobre as nossas vidas. E essa é a glória que o mundo lá fora deseja encontrar em nós. Uma vida de fé. Uma vida que lhe agrade. Uma vida que nos posicione e que nos leve a romper barreiras. Uma vida que todo mundo pode ir atrás como manada de novidades que tem surgido por aí afora. Mas eu não me posiciono
Meu lugar é aqui. Meu posicionamento é aqui. Amém. E nesses últimos dias, irmãos, infelizmente, vão haver inúmeras novidades. O século, irmãos, ele tem trabalhado para tirar do nosso contexto o que diz respeito, crer com o coração e confessar com a boca. A tal ponto de dizer, isso é normal. Onde as pessoas verem um outro com dor de cabeça e não quer orar mais. É normal. Isso tá bebendo muito café e não tomou hoje. É o que está acontecendo. É ou não é? E riram, não foi? Mas é o que está acontecendo. O século, irmãos, ele está implantando coisas aí fora que, se a gente não tiver desapercebido, isso pode entrar em nós sutilmente a tal ponto de nós também dentro da igreja acharmos tudo normal. E uma das perguntas que Jesus faz: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé? Eita glória! Eita reteté hoje! Porventura achará fé? Por quê, irmãos? Nós não podemos nos desassociar dessa realidade. Amém. Nós sabemos que temos esperança, amém? Acerca de algo que a qualquer momento pode acontecer conosco, no fechar e abrir dos olhos. Essa é a nossa esperança de se encontrarmos com o nosso Senhor no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Amém. Mas isso está relacionado não para agora, é para qualquer momento, para o futuro, para qualquer momento. Para daqui a 5 anos, 1 ano, não sei. É uma esperança. Mas fé, irmãos, é de segundo em segundo. Milésimo em milésimo. Aleluia. É todo momento. Quando a pessoa chega e diz, não dá, ei, dá, porque eu creio. Amém. Quem disse que eu não vou conseguir? Eu não estou sendo presunçoso. Na verdade, eu estou me posicionando acerca daquilo que eu creio. Amém. Por mais, irmãos, que a doença possa afligir o nosso corpo a tal ponto de nos agredir fisicamente, nós não podemos, nós temos que morrer crendo, meu irmão. Nós temos que morrer crendo. E uma das coisas que a palavra nos mostra é que a fé opera por uma lei. Eu não estou falando sobre a lei do amor, mas eu estou falando, irmãos, de uma lei onde nós reconhecemos o fato ocorrido sobre as nossas vidas, e pela fé, a fé que nós temos no tipo de Deus, uma fé que chama a existência aquilo que não existe, possa se manifestar, irmãos, aquilo que nós precisamos do nosso corpo físico. Então nós temos que entender, deixa eu ver um pouquinho de água que está engasgando tudo aqui. Secou. Então nós devemos entender, irmãos, que mediante as circunstâncias, nós não podemos fazer vista grossa. Nós devemos observar, levar em conta, mas dentro daquilo, meus irmãos, nós devemos declarar no mundo espiritual, para que ele traga a manifestação daquilo que já existe lá em Cristo Jesus, para que venhamos a ver com os nossos olhos, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Existe um dilema aí fora que está dizendo que a doença dos últimos dias é depressão. E as pessoas já disseram, a minha depressão. Isso é muito sério, irmãos. Não aceite isso na sua vida. Amém. Aleluia. Muito suicídio tem acontecido, irmãos. Muitas coisas têm se manifestado nesses últimos dias, dentro da própria igreja, no meio do povo de Deus. Aleluia. Não aceite, irmãos, a sua vida. Amém. E se isso vir acontecer, se posicione. E uma das coisas que eu digo a você, não corra da igreja. Não fique longe. Não deixe de congregar. Porque aqui, irmão, você estará sendo fortalecido pela verdade. Existem palavras específicas, irmão, que são liberadas daqui para a tua vida. Aleluia. Que pode ser um escape nesse momento. Aleluia. Palavras que curam câncer.
Palavras que livram de depressão. Aleluia. E outras coisas a mais. Então o século, irmãos, ele está gritando para as pessoas. E que nós não podemos deixar fazer vista grossa e ficarmos desapercebidos nesse dilema aí fora. Que a novidade agora dos últimos dias é a depressão. Rapaz, quando depressão, irmãos, bater na sua porta, diga assim: fé, vá lá. Quando ela bater na sua porta, irmãos, deixa a fé abrir. Aleluia, deixa a fé abrir. E quando a fé abrir, perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Aleluia. Então fé é o que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Coloca aqui para mim, por favor. Aleluia. Lucas capítulo 18, versos 7 ao 8. Que foi exatamente aquela passagem que nós falamos. Olha o que a palavra diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o pessoal, Ministério de Música. Nós somos, irmãos, o povo da fé. Aleluia. E é a fé que agrada a Deus. Então toda informação, irmãos, que se levanta com o objetivo de tirar de nós essa convicção, você tem que estar atento. Eu tenho que estar atento. Porque o propósito de Satanás, irmãos, é exatamente nos tirar daquilo que Deus deseja que nós venhamos a provar no seu reino. E é só a fé, irmãos, que nos conduz para essa realidade. É só a fé, irmãos, que nos chama e nos puxa, irmãos, para esse nível, que eu posso dizer assim, nível no mundo espiritual, que nos leva a compreender, não com o entendimento, mas com o próprio coração, aquilo que Deus quer que nós venhamos a desfrutar aqui na terra. Por isso que a palavra diz: se me ouvides e credes, e me obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Desde o princípio, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, tudo está relacionado à fé. Aleluia. Tudo está relacionado à fé. Diga assim, com convicção: eu tenho fé. Eu tenho fé. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que vocês tocassem aquela música, Eliezer Rodrigues, de fé em voo. Aleluia. Você se animar, irmãos. Aleluia. Não é para se levantar agora não. Fica um pouco aí, deixa eles tocar. Vai a pegada. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, irmãos, em sua carta, ele diz o seguinte: olha o que é fé. Tiago, ele diz que no momento de tribulação devemos nos alegrar. Para o mundo lá fora, irmãos, isso é loucura. É ou não é? Se alegrar diante de pressão, diante de falta, se alegrar quando as coisas não vão bem. Tiago lhe diz: ei, se alegra no dia da tribulação. Ei, quando naturalmente os nossos olhos não estiverem vendo aquilo que nós desejamos enxergar, entende, irmãos, que a fé do tipo de Deus, ela não festeja quando vê. Ela não se move por aquilo que sente. Aleluia. A fé do tipo de Deus, irmãos, é algo que gera em nós uma convicção que nos leva a nos posicionarmos e nos alegrarmos que já é nosso. Eu quero mais. Pode aumentar a moção. Pronto. Aleluia. Vou te perguntar uma coisa nessa noite, irmãos.
problema que nesses últimos dias tem batido na tua porta e tem ficado? Pensa aí. Eita! Qual o problema? Família? Dinheiro? Questões espirituais? Doença? Qual é o problema? Pensa um pouco aí. Casamento? Filho? Qual é o problema? Você não vai se levantar agora não. Você crê, irmãos, que a fé, ela se alegra antes de ver o resultado? Se você tivesse um familiar envolvido com droga, o que é que você fazia? Não faça agora não. Se você tivesse com dificuldade no seu relacionamento, que a qualquer momento está com uma faísquinha, cada um querendo ir para um lado diferente. Você crê, irmãos, que Deus restaura o casamento? Se seu casamento é dessa forma, o que é que você fazia? Passando agora não. Ei, aquele dinheiro preso. Não levanta tua mão não. Quem está com dinheiro preso aqui? Não precisa levantar. Eita, meu Deus do céu. A palavra nos diz, irmãos, em Hebreus, que existe anjos que são ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Bora botar os anjos para trabalhar? Eu não estou estimulando você, irmãos, a buscar dinheiro. Eu estou estimulando você a pegar o que já é seu. Se existe alguma coisa presa, ei, chegou a hora. Aleluia! Qual é, irmãos, a dificuldade? Qual é o empecilho, a barreira? A palavra diz que a fé ela rompe. Ei! Aleluia! Você pode se levantar? Aleluia! Você está passando por alguma coisa, irmão? Se você estiver passando, ei, uma das coisas que a palavra fala, irmãos, Tiago, o pastor Tiago dizendo para a igreja: ei, quando a tribulação, quando passares, na verdade, por várias, meu irmão, não é uma não, é uma atrás da outra. Quando passares por várias tribulações, te alegra. Ei, te alegra. Por quê, irmãos? Porque é nessa alegria que a tua fé vai ser confirmada. E Tiago, ele disse: quando essa fé for confirmada, ei, aleluia, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aleluia, aleluia. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Aleluia. Minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Então declare: viverei tuas promessas. Eu sei, Eu sei, eu sei. Viverei tuas promessas. Eu sei. Eu não vou retroceder.
no Senhor. Em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. Eita! Nada vai me parar. Nada vai te parar, meu irmão. Nada vai me Aleluia! parar. Vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Eu vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Eu vou avançando. Só igreja, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no meu Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Eu vou avançando. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no meu Senhor. Em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. Segura aí, segura aí, segura aí. Diga assim, nada vai me parar. Ei, eu fui chamado não para retroceder, e sim para avançar, para ir além, para andar com Deus, para fazer coisas sobrenaturais. Nada vai me parar. Eita! Vou avançando. Aleluia! Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Deus está alegre, irmão. Quem disse que Deus é carrancudo? Isso é mentira. Você acha que Deus não está... Toca aí, gente. Tá tão bom o negócio aqui. Se a palavra diz, irmãos, que Deus está sentado ao seu trono, rindo dos seus inimigos, daqueles que se levantam contra a sua obra, imagine com o seu povo dançando em sua presença. E ainda declarando: nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai parar. Deus, irmãos, eu tenho plena convicção. Isso não está nas escrituras, mas eu creio que Deus está sentado no seu trono e dizendo para Jesus à sua destra: é isso aí, ó. É isso aí, ó. Ei, aleluia. Deus, irmãos, Ele gosta que quando a sua igreja entende o que é unidade da fé, andar na fé, falando as mesmas coisas, tendo o mesmo pensamento, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, Ele diz para Jesus: ei, você não morreu em vão, porque nada vai me parar. Ei, meu irmão, nada vai te parar. Ei, você dançou por um ente querido seu, você dançou pelas suas finanças, você dançou para aquilo que dizia que você não iria alcançar. Ei, isso é fé. Tiago, ele disse: se alegra. Eita, você vai ficar mais bonito nesses últimos dias, porque aqui na igreja, a gente se alegra muito. A palavra diz que a alegria formoseia o rosto. Você vai ficar muito lindo, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aproveitando esse momento de alegria, amém? Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite, que ainda não fez Jesus